Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2012. Olá, Gilmar. Olá, Ademar, um abraço à galera do esporte. Olá, Renata. Oi, Ademar, começando mais uma semana aqui com o nosso site também, esportemais.tv. Você sabe, tem mural de recados, tem os vídeos dos programas. Se durante o final de semana você navegou aqui no nosso site, continue navegando, já tem notícias novas aqui nessa segunda-feira, notícias do futebol tocantinense. Pois é, e hoje nós temos notícias novas falando sobre a rodada de treinadores, os treinadores que estão sendo contratados pelas equipes tocantinenses para a temporada 2012. As equipes que já têm técnicos contratados, as equipes que ainda não contrataram e equipe que eu vou te contar, está na interrogação. Ninguém sabe se vai ou não participar do campeonato estadual da primeira divisão deste ano. Bom, enquanto isso não chega, vamos falar então da Copa São Paulo de Futebol Sub-18. Vamos conferir os resultados da segunda rodada neste domingo. Vamos lá. Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogos deste domingo, primeira fase, Grupo C. Olé Brasil 0, Ji Paraná também 0. Mojimirim 1, Fluminense 2. Grupo D, Batatais 1, Uberlândia 2. Rio Preto 0, Sport 1. Grupo J, Red Bull Brasil 4, Sertãozinho 0, Portuguesa 0, Vitória 2. Grupo K, Audax 1, Avaí 1, Sete de Dourados 0, América de Minas Gerais 2. Grupo L, São Bernardo 2, Atlético Acreano 1, Noroeste 1, Paraná Clube 2. Grupo N, Guarani 2, Goiás também 2. Brasilis 5, Flamengo do Piauí 0. Grupo O, Remo 1, Vasco 2. Taubaté 1, São Francisco da Bahia também 1. Grupo P, Primeira Camisa 1, Cruzeiro do Distrito Federal também 1. 15 de Piracicaba 1, Ceará 3. Grupo Q, Açu 0, Santos 6. Inter de Limeira 1, Vitória do Pernambuco 0. Grupo T, Nacional de São Paulo 0, Caxias 1. Guaratinguetá 0, Bahia 4. Grupo X, Flamengo de São Paulo 2, Nacional do Amazonas 3, Ponte Preta 2, Figueirense 3. Vai mais uma rodada, né? Terminando assim a segunda rodada, né? Segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, vocês não viram o resultado do Palmas, porque o jogo do Palmas foi mais um vexame, foi no sábado, né, Gilmar? Perdeu de pouco dessa vez. Dessa vez. Diminuiu um pouquinho, diminuiu 4, né? Agora, perdeu só de 6-0. Isso. Agora a Copa São Paulo, Ademar, tem mostrado aí muitos gols, né? As equipes não têm economizado, os atacantes não têm economizado na hora de balançar as redes, né? Muitos gols acontecendo, os ataques realmente estão funcionando muito bem nessa competição, principalmente os ataques das grandes equipes. Vamos conferir então agora o grupo do Palmas, que é o grupo U, e vamos ver como está a classificação então dos grupos aí na Copa São Paulo. Vamos conferir, vamos lá. Pelo grupo U, o Palmas voltou a dar vexame na Copa São Paulo de Juniores. Desta vez, diante dos donos da casa, o Grêmio de Barueri, por 6-0 no último sábado. Já na partida entre Sergipe e São Paulo, nada de gols e ficou mesmo no 0-0. Após esta segunda rodada do Grupo U, a classificação ficou da seguinte forma. Primeiro aparece o Grêmio Barueri com 6 pontos. Em segundo vem o São Paulo com 4 pontos. Em terceiro, o Sergipe com 1 ponto conquistado. E o Palmas é o último colocado sem nenhum ponto na tabela de classificação. Na próxima rodada, na terça-feira, o Palmas encerra a participação dele na Copinha diante do Sergipe às 6 horas da tarde na Arena Barueri. Pois é, e nesse grupo do Palmas, o grupo U, quer dizer, o Grêmio Barueri está com a bola toda. Venceu o Sergipe por 1-0, venceu o Palmas de 6-0, está com 6 pontos ganhos. O São Paulo venceu o Palmas, né, por 10-0 e empatou com o Sergipe, tem 4 pontos ganhos então o São Paulo. Lembrando, Ademar, que a decisão é no dia 25 desse mês. Certo. Renata. E no nosso site, começando os internautas aqui, Ademar, o Júnior Lomazzi está indignado aqui com essas derrotas do Palmas. Ele diz, será se o Palmas vendeu a vaga na Copinha? Ele diz, fiquei sabendo que foi por R$30 mil. Vocês sabem se isso é verdade? Bom, valor eu não sei. Agora ninguém tem provas de nada, mas todo mundo duvida. Porque tantas parcerias erradas que o Palmas fez, né, é complicado a coisa. O pessoal sempre comenta
que é feita uma parceria, a diretoria do Palmeiras faz uma parceria. Aí tenta pegar um trocado daquele primeiro parceiro. Quando pegou e às vezes o negócio seca, aí o leite some, a fonte seca. Todo mundo desaparece? Todo mundo desaparece, aí começa a fazer uma outra parceria. Aí a outra também dá errado e assim a coisa vai acontecendo. Será que teve venda nisso aí, Gilmar? Não sei, Ademar, é complicado, né, de falar, porque quem poderia falar alguma coisa sobre isso é o pessoal diretamente envolvido, né? Agora, se é que aconteceu, quem está envolvido também não vai falar. Vai não. Então é muito complicado. Ele está sentindo, não sei se é porque, na verdade, no automobilismo nós temos bons representantes em termos nacionais, como temos o Felipe, o Marco Túlio, o João Vieira, o Marcos Vieira. Então nós temos bons representantes no automobilismo brasileiro, do Tocantins representando lá nos cenários nacionais, que ele está indignado, porque acha que o Palmas está fazendo está desmoralizando o nosso estado, está desmoralizando a nossa capital. E que precisava tomar uma atitude, alguém, sei lá, do estado, do município, que não aceitasse uma coisa dessa mais. A gente teria que fazer uma peneirada com os dirigentes também. Não faz peneirada para jogador? É preciso fazer uma peneirada com o dirigente. Aqueles incompetentes e aqueles que não são do meio, não são da área, procurasse o rumo deles. Cada um cuida da sua área, que você dá conta de fazer. Se você sabe trabalhar de enxada, vai para enxada. Sabe vender imóveis, vai vender imóveis. Sabe mexer com futebol, vai mexer com futebol. Né? Porque fica botando leigo em área cruzada e faz uma papelada, uma feiura dessa aí. Aliás, estamos publicando no nosso site, já está publicado no nosso site, uma matéria com as equipes que já contrataram treinadores, né? E as equipes que ainda não contrataram, e o Palmas, não sei não, depois a gente fala desse assunto aqui mais uma vez. Mas eu tenho quase que certeza que esse Palmas ainda não disputa o campeonato profissional da primeira divisão. E se disputar, é sério candidato à segunda divisão. Já que você está falando de sangue novo no futebol tocantinense, Ademar, o Wilson Mar disse que está terminando uma especialização em futebol e futsal e tem interesse em entrar para esse meio aí, de repente. É isso que eu estou dizendo, quer dizer, ele está buscando uma especialização, o Wilson Mar. Então está buscando, ele quer entrar no meio a hora que ele tiver uma especialização. É isso que precisa ser feito. Conhecer, né, Ademar? Estudar bastante para poder entrar nesse meio e trazer novidades também, né? Agora, recursos. Fica esses curiosos aí, achando que está caindo dinheiro do céu, porque o governo sempre ajuda e coisa e tal. É brincadeira um negócio desse, viu, Gilmar? Agora você falou, Ademar, da questão da ajuda, né? E até, de repente, da prefeitura, o pessoal. Eu vi o jogo do Sergipe com o São Paulo. Aliás, o time do Sergipe é um time muito bom. O pessoal, o treinador do Sergipe disse que perdeu a primeira partida para o Barueri porque viajaram muitas horas lá de ônibus, né, de Aracaju para São Paulo. O pessoal chegou cansado e tal e acabou perdendo de 1-0 para o Barueri. Na segunda rodada, conseguiu empatar com o São Paulo em 0-0, jogou de igual para igual com o São Paulo, que tinha goleado o Palmas por 10-0, né? E você falou de prefeitura, interessante, a camisa que o Sergipe usou no jogo com o São Paulo, a camisa vermelha, estava estampado lá no peito dos jogadores, Prefeitura de Aracaju. Então. Né? Quer dizer, enquanto a do Palmas... Né? Mas aí é que vem o negócio da credibilidade. Talvez se fosse uma outra diretoria que tivesse credibilidade para a chegada na prefeitura, nós vamos representar a capital, nós vamos representar Palmas, né, para fazer um time decente, não essa palhaçada que foi feita aí, essas parcerias que não levam a nada. Parceria está parecendo, sei lá, parecendo aquelas cerveja que vem por aí, né? Coisa esquisita, rapaz. Quer dizer, não tem credibilidade, não tem nem moral para chegar, pedir alguma coisa para a prefeitura ou então para o governo. Por quê? Porque o governo vai jogar dinheiro fora? Dá para chegar lá e fazer um papelão desse? Então, por que a prefeitura de Aracaju está patrocinando o time de lá? Porque, certo, os caras têm credibilidade e o time está fazendo bonito. Perdeu só de 1-0 o primeiro jogo para o Barueri e empatou com o São Paulo. E tem tudo de meter uma goleada no Palmas e, se brincar, ainda tomar a vaga do Barueri, dependendo do resultado em Barueri e São Paulo. Pois é, e agora mais uma novidade, mais uma contratação. Janair Lopes foi contratado pelo Tocantins. Espera aí, não assusta não, não vai tomar o lugar do Tomás Abreu não, ele vai trabalhar ao lado do Tomás Abreu. Janair Lopes é formado em Educação Física, né? E por isso foi contratado pelo Tocantins como preparador físico e como auxiliar técnico. O Gilmar Santos ouviu hoje por telefone o Janair Lopes sobre a sua contratação. Vamos conferir, vamos lá. Janair, como é que surgiu esse contato seu com o pessoal do Tocantins e essa vinda sua para a capital? O Tocantins conseguiu a vaga para a primeira divisão. Eu tive uma conversa com o Tomás, e eu sou um cara assim que a gente tem uma grande amizade, sabe? E eu tive a oportunidade de trabalhar na época como jogador no pessoal do
com o Belmirão e o Belzirã. E assim, o Tomás me fez um convite, assim, uma possibilidade da gente estar trabalhando junto. Eu falei para ele que, assim, eu não tinha vaidade nenhuma de querer ser treinador no Tocantins, e assim, se o projeto fosse interessante, eu aceitava o desafio. Quando você vai começar o seu trabalho, quando é que você se apresenta ao time do Tocantins Futebol Clube? Então, Gilmar, esse acerto meu foi agora no sábado, e assim a gente ainda falta definir alguns detalhes, né? E parece que o próprio Tomás e o Belmira estavam viajando, parece que a possibilidade deles retornarem esse final de semana. Não entrei em contato com eles ainda, conversei com o Bel, e aí ficou assim pra gente estar definindo ainda alguns detalhes e até a respeito da apresentação. Assim, a ser definida ainda, quando que é a apresentação do Tocantins. Janei, com relação à sua ida para o time do Gurupi Esporte Clube, o seu nome foi sondado, né, foi divulgado inclusive que seria, caso o Roberto Oliveira não viesse, você seria o treinador da equipe do Gurupi Esporte Clube. E aí a diretoria anunciou o Everton Goiano. Você ficou decepcionado com o pessoal do Gurupi? Eu achei estranho, assim, porque a gente estava praticamente definido, né? E assim, com voz do presidente e alguns dirigentes, mas assim, eu não gostaria nem de entrar assim, em detalhes, porque eu acho uma coisa mal explicada, porque até então eu acho que tem que ser tudo planejado com uma diretoria, e quando você vai fazer alguma contratação, penso eu que você tem que reunir com seus dirigentes, e você tem sido bem claro comigo que a preferência era o Roberto, por ter sido campeão 2 vezes pelo Gurupi, e ele me falou que estavam procurando o Roberto, e se não acertasse com o Roberto, eu era a segunda opção. Isso, palavra do presidente. E de fato, acho que o Roberto acertou, acho que o Pearol, acho do Amazonas, e ele me procurou. E aí, assim, a gente avançou uma conversa, estava assim, praticamente definido, e aí, de uma hora para outra, ele me ligou dizendo que alguns dirigentes do Gurupi achavam que eu não tinha experiência ainda suficiente para estar substituindo o Roberto para comandar o Gurupi numa Copa do Brasil, assim, e mais diálogo, coisa assim que, assim, eu fiquei um pouco chateado por a gente ter assim, acertado, e eu achei mais assim um pouco de desorganização por parte, tá, da diretoria. Mas a gente sabe que o futebol nosso, tudo pode acontecer e a gente tem que estar preparado para tudo. O presidente Wilson Castilho, do Grupo Esporte Clube, divulgou, e inclusive isso foi divulgado nos sites esportivos do estado, que você estaria 99% acertado com o Grupo Esporte Clube. Chegou a esse ponto, Janei? Chegou, Gilmar. Chegou assim. Eu acho assim, Gilmar, que nesse momento acho que não vale nem a pena a gente estar comentando esse assunto, porque foi coisa assim que já se passou, né? E a gente ficou um pouco chateado pela situação. E o procedimento chegou a 90 e alguma coisa por cento mesmo, praticamente definido. E aí, assim, de repente ele me ligou dizendo que alguns dirigentes achavam que eu engaranou para comandar o Gurupi numa Copa do Brasil e está substituindo o Roberto Oliveira. Assim, o diálogo deles foi assim que me deixou um pouco contrariado, mas coisa que a gente esquece e deixa para lá. E o mais importante é você estar procurando fazer as coisas com honestidade e de boa vontade. Beleza, tá aí então, Janair. Olha, Janair, você pode botar só uma coisa na sua cabeça. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Eu, por exemplo, não consigo agradar 100%. De vez em quando dou umas pauladas aqui, os caboclos ficam meio desesperados aí, né? Então, a gente não agrada a todo mundo, não. Agora, você pode ter certeza que você tem competência para tanto. Tanto é verdade que você é reconhecido. Aliás, o Colinas queria te levar para lá também. O Colinas vai definir treinador só depois do dia 15. O seu nome era o primeiro da lista, deve agora sair da lista porque você acertou com o Tocantins. E está pensando em manter agora ou o Carlúcio Divino, ou levar o Zezé, ou está falando até no Célio Ivan, que foi anunciado pelo Paraíso, mas segundo o Célio Ivan ainda não foi procurado. Claro, além da competência dele, né, da preparação que ele fez e tal, da competência que ele tem. Mas o Janair vem também porque a amizade que ele fez com o Belmirã, com o Belzirã, na época que jogaram juntos no time do Palmas, com o próprio Tomás Abreu, né? Então ficou essa confiança, ficou esse laço de amizade
E principalmente porque confiam no Janaí, porque eles não iam contratar um camarada que, né, eles não confiassem. Com certeza o Tocantins está bem servido, com Tomás Abreu como técnico, Janaíro como preparador físico, como auxiliar técnico, com a diretoria que está trabalhando com os pés no chão para fazer do Tocantins uma grande equipe. Agora, inclusive nós postamos aí no nosso site, no site esportemais.tv, dos treinadores das equipes que ainda não têm treinador para o campeonato desse ano. Que é justamente o Interporto, que está frio, está igual aquela brincadeira de criança, está chicotinho queimado, está frio, não, está esquentando, não, o Interporto está frio, ninguém fala no assunto. Né? O Colinas, então, só vai definir depois do dia 15, esses 3 nomes da lista agora, o Carlúcio, o Zezé e o Celivan, o Colinas tentando tirar o Celivan lá do Paraíso, né? E ainda o Palmas, que está fazendo esse papelão, essa feiura na Taça São Paulo, e que, embora tenha confirmado a sua participação no campeonato com a carta de adesão, né? Sei não será surpresa nenhuma se o Palmas ainda ficar de fora desse campeonato. E se participar, é um sério candidato à segunda divisão pela desorganização da sua diretoria e pela a incompetência de quem está à frente do comando lá daquela equipe. Inclusive, Ademar, eu li uma entrevista do presidente do Palmas em um site esportivo aqui da capital, dizendo que só iria se manifestar sobre o Campeonato Tocantinense após a Copa São Paulo, que diz que a prioridade é a Copa São Paulo. 16 gols sofridos na Copa São Paulo. Ele estava na esperança de vender algum jogador para fazer caixa para o time profissional. Não, eu acho muito difícil com as pauladas que está levando. 16 gols sofridos e nenhum marcado, né, Renato? O Palmas talvez faça aí, Ademar, a pior campanha dos tocantinenses numa competição da Copa São Paulo. Ok, vamos embora? Forte abraço, até amanhã. Um abraço. Um abraço e até amanhã com o programa Esporte Mais. Amanhã, após o Jornal do Meio-Dia, estaremos de volta com mais uma edição de Esporte Mais pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Um abraço, gente. Até lá.